Olá, mais um podcast e videocast da Câmara Municipal de Campinas, produzido pela TV Câmara Campinas, o Na Casa do Povo, que toda semana bate um papo aqui com um vereador que vem até o nosso estúdio, não para falar de política, mas para falar da sua vida fora da Câmara Municipal de Campinas. E o nosso convidado de hoje é o vereador Felipe Marquesi. Vereador, seja bem-vindo. Mas antes de começar, olha, eu vou fazer o que eu faço todo o programa aqui. Vou fazer a minha auto e audiodescrição e depois vou convidar o senhor também para fazer. O meu nome é Mirna Abreu, eu sou uma mulher negra de pele clara, estou com os cabelos mais curtos acima do ombro, com mechas loiras, tenho os olhos castanhos, eu estou com um macacão preto e por cima um blazer pink. Ao meu fundo, o estúdio do nosso podcast, tudo em preto, uma TV à minha esquerda, com o logo Na Casa do Povo em azul e branco. Vereador, seja bem-vindo. Também peço para o senhor fazer a sua audiodescrição. Obrigado, Mirna, pelo convite. Eu sou o vereador Felipe Marquesi. Eu tenho 31 anos, um vereador jovem dessa cidade. Também estou de terno preto, camisa azul. Estou no estúdio da Câmara Municipal de Campinas. Estou à disposição para poder corresponder à expectativa. Eu vejo que programa. Muita gente te chama de Filipinho, é isso mesmo? É isso mesmo. Você nasceu em Campinas em 1991. Conta um pouquinho como foi a sua infância, de que bairro, onde você foi criado, conta para nós. Mirna, eu sou campineiro, como você já disse, sou do ano de 91. Eu sou nascido e criado ali na região do Jardim Nova América, no qual, na época, meu pai era pastor naquele local do bairro, né, da Igreja Batista no Jardim Nova América, e ele recebeu esse convite em meados de 83. Sim. E depois ele se mudou para lá, para ficar próximo à igreja e fazer um trabalho missionário naquela região. Tá. E eu já cresci, logo nos meus primeiros meses e anos, meu pai já morava ali no Jardim Nova América e eu convivia ali, fui crescendo, vi as necessidades da população. E já cresceu no meio da igreja mesmo, da Igreja né? Batista. Da Igreja Batista. Eu estudava na época no Colégio Batista de Campinas, Tá. ali no centro da cidade, próximo à prefeitura. E meu pai, né, levava eu todos os dias. E ali na região do Jardim Nova América, onde nós convivi com muitas pessoas, né, com muitos amigos, crescemos juntos. E com certeza foi muito importante para mim. Tenho 2 irmãos, certo. O Cláudio Júnior e a Juliane, que tem alguns sobrinhos também. Olha, tem filhos também? Tem um filhinho que vai estar completando mês que vem 2 aninhos e 5 sobrinhos. Olha, que legal. Felipe, nesse meio tempo, você falou que estudou no Colégio Batista, depois você tem uma formação na igreja, não sei, como pastor, você procurou uma outra profissão, como que é a sua vida fora daqui? A minha vida realmente... profissional, digamos assim, sim, né? Hoje eu atuo muito junto ao meu pai. Meu pai é o pastor titular da igreja e eu venho auxiliando como um dos líderes da comunidade batista. Você é pastor também? Ainda não, tá. Ainda não sou. Já fiz o curso teológico aqui na Igreja Batista Vida Nova. Já estou formado, eu e minha esposa. E nós auxiliamos meus pais na igreja lá no Jardim Nova Mercedes, no qual temos... Nova Mercedes é onde? É próximo ao Nova América. Tá, na região ali do Ouro Verde. Não, do SESI Santos Dumont, na rodovia Santos Dumont. Tá. Quem vai destino a Viracopos. A Viracopos, do lado esquerdo, destino a Viracopos. Perto ali do San Diego, aquela região Nova ali. Mercedes, San Diego, Parque Eldorado, todos aqueles 7 bairros. Hoje nós temos a igreja ali, no qual fazemos esse trabalho, né? Missionário também, de levar a palavra de Deus para as pessoas. E também no Jardim Nova América, a nossa igreja ela é mantenedora de um projeto social chamado Instituto Redenção, no qual hoje tem um atendimento às crianças carentes, né, as crianças que estão em vulnerabilidade social e que estão ali, 90 crianças que passam ali todos os dias em um programa social. De um desses 7 bairros que você acabou de mencionar.
no Jardim Nova América, próximo aos 7 bairros. Tá, e como que foi a sua infância ali, apesar dessa correria de estudar aqui no centro, E voltar. e voltar, ajudar o pai, como que foi isso? Algo muito natural, né? Aos finais de semana a gente sempre participava muito dos projetos da igreja. Tinha os Embaixadores do Rei, no qual era um grupo de adolescentes que as igrejas batistas têm, né? Um programa que chama Embaixadores do Rei, no qual os adolescentes se reúnem, tem atividades aos sábados, aos domingos. Então é uma programação da igreja muito intensa, né? Entendi. E nós sempre vivemos assim. Nos tempos vagos a gente brincava na rua, jogando bola. Eu sempre falo, do lado da minha casa tinha o campo do Renatinho, que o pessoal brinca, né? Sim. E a gente sempre jogou bola ali. Então a gente cresceu brincando, jogando bola. O campo do Renatinho é aquele que vocês quase são na divisa entre os bairros? É esse ou não? Não. Era um pequeno, um campinho pequeno. Na época. Hoje é uma residência. Mas na época era um terreno particular, mas que nós jogávamos bola ali. E a gente cresceu ali com a garotada, todos os meninos, né, jogando bola, brincando. E foi uma fase boa, que ainda a gente tinha essa liberdade, né, de andar pelas ruas, de brincar, de chegar tarde, não tinha perigo. E foi uma fase de infância mesmo, muito boa. A gente tem aqui umas fotos suas de infância, vamos ver? Essa daí é aquelas festinhas com os amigos. Ó, você é... Caçula. O caçula. Esse é no Colégio Batista, jogando ping-pong. Jogando ping-pong. Olha, e aí você estudou todo o tempo. Essa é com um amigo, ó, fazendo pose. É o Lucas, essa aí. Já adolescente, já. Já adolescente. E você estudou todo o tempo no Colégio Batista? Não, foi uma fase, né? O Colégio Batista ele se encerrou as suas atividades no ano de 2003. Eu estava na 5ª série. Tá. Dali, eu fui para uma escola. Na época, meu pai, a gente tinha se mudado do Nova América. A gente ficou um período fora do bairro, uns 2 anos e pouco. E aí nós mudamos ali na região do Nóbrega. Aí eu estudei ali naquela escola. Fui antes. Qual? No Mana? No Mana, Mário na atividade. No Mana. Fiquei por quase 1 ano ali no Mana. Tá. E depois nós nos mudamos de novo. Meu pai tinha ido para uma igreja batista lá no Matão. Tá. A igreja batista lá no Nóbrega é uma quase de esquina ali. Era aquela lá que vocês congregavam. A gente não chegou a congregar, mas a gente mudou para um apartamento que meu pai tinha na época. E depois dali, ele assumiu uma igreja na região de Sumaré, no Matão, no qual nós ficamos ali mais um tempo, um período também. Eu não me lembro. No Vadia, acho que é a escola que chama lá, no Matão. Certo. E dali, nós voltamos para o Nova América. Meu pai tinha casa também lá no Nova América, nós voltamos para lá. Ainda você era solteiro nessa época? Solteiro. E aí eu estudei na escola estadual do Jardim Nova América, por mais 1 ano, na 8ª série. Certo. E aí, no colegial, eu fui para o Bentinho, que eu estudei o 1º, 2º, 3º ano. Que é no centro de Campinas. No Bento Quirino, no Bentinho. Fez técnico ou não? Técnico em administração. Administração. E todo o colegial eu concluí ali no Bento Quirino. No Bentinho. Ali perto da José Paulino, né? Isso. Tá certo. Então, nesse período, como foi? Você falou um pouquinho da sua adolescência. Como que foi, então, que você conheceu a sua esposa? Conheci minha esposa na igreja. Na igreja? Ela começou a frequentar a igreja. Lá no Nova América mesmo? Isso, no Nova América. No Nova América. E a Bruna recebeu o convite de uma menina da igreja. Ela começou a frequentar a igreja. Certo. E aí, depois de um período, eu já conheci a Bruna, toda a sua família. Sim. A gente começou a namorar, namoramos por 3 anos. Certo. E nos casamos em 2016. Recentemente, em janeiro de 2016. Tá certo. Então, olha, vereador, a gente tem aqui a mensagem de uma pessoa para você. Vamos ver? Tudo bem com vocês? Então, o Felipe, já bem de pequeno, ele começou a dar sinal de liderança. Quando ele tinha 10 anos, ele organizou um passeio com os juniores da igreja e ele alugou o ônibus, recebeu o dinheiro dos meninos, pagou a empresa. Lá na chácara que foi alugada, ele organizou de tudo. Organizou o churrasco, teve à frente de tudo. Nós só ficamos na retaguarda, né, observando a liderança dele.
Nós pastoreamos uma igreja em Sumaré, um período que ele era bem garoto ainda, e os meninos, né, da idade dele queriam correr, queriam brincar, e ele sempre lá se relacionando com pessoas mais maduras, né? Isso, os garotos pensavam que ele era um pouco metido, mas não era o jeito dele. Bem jovenzinho, por volta de 17, 18 anos, as pessoas ligavam para ele em casa, professores da PUC, de outras faculdades, que queriam conversar com o Felipe, gostavam de trocar ideia com o Felipe, né? Então a gente viu que ele despontou assim, desde bem pequeno, né? Ele teve essa pegada de líder, tá bom? Mas ele tem uma coisa muito legal, Filipão. O que ele tem de mais legal é que ele é palmeirense, viu? E o Palmeiras é o time do meu coração. Parabéns, Felipe, Deus te abençoe. Continue sendo o pai que você é, o marido, né, que você é, o filho excelente que você é. Nós amamos muito você, tá bom? Um grande abraço a todos. Olha aí, hein? Surpresa. Que homenagem, hein? Sim. E esse segredo, inclusive, acho que a gente tem uma foto aí que mostra bem essa paixão sua pelo Palmeiras. Vamos ver se o pessoal consegue já resgatar essa foto sua. Aí, olha aí. Foto atual, hein? Foto atual. No Allianz Parque já. Então. E como que veio essa paixão? Porque, pelo visto, seu pai também é apaixonado pelo Palmeiras. Isso. Meu pai é palmeirense e meus avós, os dois, tanto de pai e de mãe, né? Eram, né, palmeirenses. Sei. E eu sempre fui acompanhando de pequenininho o time do Palmeiras. Mas ia no estádio desde pequeno ou não? Não, de frequentar não. Por ser em São Paulo, tinha essa dificuldade, né, de acompanhar jogos. Mas hoje, de quando em quando, eu gosto de ir em São Paulo, assistir um jogo. Às vezes assisto também aqui, quando o Palmeiras joga em Campinas, com certeza tem que estar lá. Tem que estar lá, né? Então eu gosto muito de acompanhar, acho que é uma descontração, né? E já tá passando isso pro filho também, ou o filho já torce pro outro time? Sim, já tem a camisetinha do Palmeiras. Já tem também? Então tá jóia, olha. E como foi essa questão que você falou? Olha, conheci a minha esposa e casei com ela em 2016, é isso? Lá na igreja ainda. Isso, eu conheci já a aqui Bruna, no San Diego, já aqui no Nova América. No Nova América. Depois a nossa igreja mudou de endereço para o Nova Mercedes, certo, para o San Diego. Mas ela estava ali no Jardim Nova América ainda. E eu conheci a Bruna ali. Eu conheci o padrasto dela, que é o Carlos, certo, em um dos trabalhos que eu realizei à frente do bairro Cidade Singer. Ele tinha algumas casas ali. E teve um problema muito grave ali de desapropriação do Cidade Singer, isso por volta de 2013. E nós acompanhamos, eu fundei a associação, e nós fizemos uma relação de amizade muito grande, que foi na abertura da associação. O Carlos se tornou presidente da associação e passei a frequentar muito também a casa do Carlão. E, consequentemente, já tinha um vínculo da irmã da Bruna indo na igreja. Aí depois a Bruna começou a ir na igreja também. E aí tudo encaixou. Tá certo. E foi bem legal essa experiência. Bem legal, né? E essa questão do seu pai falar que você tinha essa liderança e não gostava muito de andar com a molecada da sua idade, sempre andava com o pessoal mais velho. Por que isso, Felipe? É algo interessante, né? Você mesmo se dava conta disso? Por exemplo, no Colégio Batista, eu estava na 5ª série. Tá. E as salas ao lado, era no período da manhã. O pessoal do 3º ano, eles me pegavam lá, brincavam e bagunçavam comigo lá, assim, né, na sala de aula. Então eu sempre estava na sala deles, ia, voltava. Certo. E aí eu comecei a me relacionar com pessoas mais velhas, entendeu? Certo. E na igreja da mesma forma. Muito cedo também eu comecei a tocar bateria. E aí eu ia nos ensaios, participava. Então sempre com pessoas mais velhas do que eu. E aí foi indo naturalmente. A gente tem mais um recadinho para você. Vamos ver de quem é agora? Bom, falar do Felipe, né, é difícil, né, porque ele é uma pessoa muito boa, que ajuda muitas pessoas, né, mas uma coisa assim que quem tá perto dele sabe, né, mas quem não sabe é que ele tem à frente da ação social, né, e uma curiosidade, né, uma coisa engraçada que aconteceu uma vez, foi que a gente ia casar, né, eu ia fazer o chá de cozinha, era final do ano, novembro, aquele calor, e o Felipe, eu fiz só para mulheres, mas o Felipe ia me ajudar com toda a logística que tem, né, no evento e tudo mais. E dias antes, acho que 1 ou 2 semanas antes,
aconteceu aquele acidente de Mariana, né, em Minas Gerais, e aí o Felipe pegou e falou assim, não, vou fazer uma ação social, vou levar água para Mariana, né, que tava aquela campanha e tudo mais. E foi muito próximo ao dado foi bem próximo, assim, do chá de cozinha. E aí ele fez toda uma campanha, ele nem tinha recursos, mas ele conseguiu muita água para levar para Mariana, não tinha o caminhão, mas conseguiu o caminhão. Ele mobilizou todo mundo e lotou um caminhão e levou, foi para Mariana, fez um bate e volta, foi dentro do caminhão, fez essa loucura. E aí ele foi, no dia do chá de cozinha, ele estava indo para Mariana. Ele foi me ajudar um pouco, mobilizou todo mundo, foi para Mariana, pegou chuva, acho que o caminhão ficou sem farol, passou muitos perrengues, mas ele deixou a água lá, dormiu no caminhão, acho, voltou no dia seguinte, ele fez um bate e volta, mas ele fez isso, né? Tava no coração dele de ajudar aquelas famílias, aquelas pessoas, ele não mediu esforço. Então ele tem muito essa frente de ação social e ele faz sempre o impossível. Sempre que precisa, ele mobiliza os céus e a terra e faz. Mesmo se ele foi no evento, me ajudou um pouquinho antes, pegou, foi no caminhão, né? E foi com o caminhão mesmo, na estrada, passou muitos perrengues, mas conseguiu. Essa é uma frente que ele tem, que eu acho muito linda e admiro muito nele. Olha aí, sou a fã também. Olha aí. Né? Me conta dessa questão, né? Aquele momento lá que mobilizou muita gente no país todo, que você falou assim, olha, eu tenho esse compromisso com você, mas o pessoal está precisando de mim. Como que foi isso? Quando a gente recebeu a notícia, através dos jornais, né? E eu comecei a ver muitas movimentações de pessoas querendo ajudar, a fazer campanhas para poder levar para Mariana. Eu falei, como que eu posso fazer isso? Né? Isso em 2000, acho que foi em 2015, se eu não me engano. Isso, 2015. E aí eu mobilizei, conversei com alguns amigos, vocês topam da gente arrecadar água? Mas você tinha um caminhão? Não, eu pedi para meu cunhado trabalha numa transportadora, e ele falou, conversa com o dono lá, se ele te emprestar, beleza, né? Na Telecargo. E aí eu liguei pro seu Edson da Telecargo, seu Edson, preciso muito de um caminhão para levar águas para Mariana com todo ocorrido, e na hora ele falou, não, pode utilizar, você só precisa conseguir o motorista que eu te empresto o caminhão. Certo. E aí, dentre os amigos, nós tínhamos um amigo que falou, não, a gente vai juntos. Então nós fizemos a campanha, teve também o apoio do Brandão, da região do Campo Grande, que tinha arrecadado águas de 20 litros, falei, vamos colocar tudo nesse caminhão e a gente vai levar tudo para lá. E foi o que aconteceu, a gente arrecadou a verba também nos comércios do bairro, a gente saiu pedindo, né? De porta em porta. De porta em porta, acho que nós gastamos R$2.000 na época, uma viagem de ida. Pedágio mais combustível. E de volta. E arrecadamos essa verba nos comércios e a gente fez essa ação, uma ação bem legal. Nós procuramos, na época, uma igreja batista daquela região, que a gente tinha algum contato, e nós levamos para eles. E no mesmo dia, a gente deixou lá e já retornamos, 900 quilômetros, né, de estrada. Essa estrada de BH. Que a Bruna falou. Essa estrada de BH, ela é chatinha, né? É uma BR. Isso. E é esse zigue-zague que tem, que vai para Belo Horizonte. E passamos, teve chuva. Mas vocês se revezavam assim? Não, eu era menino novo, não tinha nem carteira de motorista. Nossa, filho. E aí o rapaz dirigiu, foi até lá, voltou, o neto, e ele fez isso também de voluntariado, né? Com o coração voltado para ajudar as pessoas. Sim. A gente foi batendo papo daqui até lá, conversando, mas com essa responsabilidade e essa missão, né? Que nós arrecadamos, das arrecadações chegarem até o destino daquelas famílias que estavam precisando, e foi missão dada, missão cumprida. A gente conseguiu aí arrecadar, tanto financeiramente, como as águas, como também a questão do transporte e a questão dos gastos da viagem, né? Então, para a gente foi uma aventura muito grande, porque a gente não tinha condições de fazer isso sozinhos, né? Então, com a ajuda de muitas pessoas, uma somatória, né? A gente fez essa ação social muito legal, que com certeza ficou marcado na nossa história. Com certeza, né? E você me disse que tem um filho. A gente tem aqui alguns materiais. Vamos ver conhecer o seu filho. Aí você me conta um pouquinho mais sobre ele.
Olha o João Pedro aí. Ah, esse brinquedinho aí, a Esse aí não molecada para, gosta, né? né? É. Essa musiquinha vai embora. Tem hora que tem que tirar a pilha, né? Olha. A gente tem fotinha também, vamos ver as fotinhas? Ah, coberto. Esse é recente ou ele tá mais velho? Não é recente. Recente, ele tem quantos anos? Vai completar 2 anos. Ai, bem novinho. Novinho. Ah, você brincando com ele aí. E como que você faz assim, com tanta ação? Eu soltando No taquaral. pipa, no taquaral. Como que você faz para conciliar essa questão de trabalhar, se dedicar a tudo que você faz, as questões da igreja, que daqui a Sim. pouco você fala que eu acho que você ainda deve ter uma ação lá, Sim. mas também com essa nova fase de ser pai. Como que é isso para você? Muitas coisas, né? É um desafio grande, porque a gente tem que dar toda a atenção pro filho, né? Sim. Então, os momentos que eu estou com ele, eu tento brincar, eu tento dar toda a atenção para ele, para ele poder, né, sentir mesmo. Porque realmente nós ficamos muito tempo fora, por causa das atividades da Câmara. De segunda a quarta, praticamente todos os dias à noite, eu tenho compromisso, tanto na igreja como na Câmara. Certo. Aos domingos, aos sábados. Então, de quinta-feira eu falei, agora de quinta eu não marco mais nada, que é o dia de que ficar eu com fico ele. em casa à noite, que eu paro tudo, né? Ontem mesmo eu estive com ele. Então é o tempo que eu paro para ficar com ele bastante tempo. A gente sai, às vezes vai passear, vai para algum lugar. E todos os dias, de manhã também, acordo cedo. Eu faço questão de acordar cedo, de trocar ele, de estar com ele antes dele ir para a escola. Então todos os dias ele tá na escolinha. Tá. E todos os dias a Bruna vai pro escritório, então eu faço toda essa parte. Enquanto a Bruna vai se trocando, eu pego ele, troco ele, brinco com ele, faço a mamadeira, dou pra ele. Olha, fico um bem tempinho, participativo mesmo. Hein? Fico um tempinho com ele, aí eu dou tchau, ele vai pra escolinha. Às vezes ele quer que eu vou junto. Ele pega o meu sapato, põe o sapato. Igual você faz com ele. Ele quer fazer comigo. Então é o dia a dia, né? Como é corrido, né? Mas, igual eu falei, quando a gente tá domingo à tarde, por exemplo, eu tento dar toda a atenção. É os momentos que eu tento dar de qualidade para ele, nesse período que eu fico junto com ele. Certo. E como que foi para você se descobrir o Felipe pai? Como que foi isso para você? Olha, eu tento ser... Tem coisas que eu faço que meu pai que me ensinou, ou tem coisas que eu acabei descobrindo que eu, por exemplo, essa questão de trocar, de fazer tudo isso. Como que é isso para você? Foi natural, né? Engraçado que com meus sobrinhos, igual a Sara é a minha sobrinha mais velha. E quando eu era solteiro, quando ela nasceu, eu estava na casa do meu pai ainda. Certo. E eu não me lembro muito assim, próximo. Lógico, eu brincava com ela tal, mas eu não tinha muita afinidade com crianças, assim, pela idade, acho que de adolescente, né? Sim. Que quer sair, que quer, às vezes, brincar na rua e acaba não saber dando de muita criança. atenção, né? E depois que a gente tem o nosso filho, a gente vê como muda, né? Muitas coisas mudam. Sim. Até o nosso dia a dia, a consciência, a nossa cabeça, ela muda muito a partir do momento que você tem um filho. Você passa a ter mais atenções em muitas coisas quando eu não tinha, por exemplo. Você ainda mora perto da sua família, pai, irmãos, assim? Moro próximo. Hoje eu tô aqui próximo da Câmara, pela Tá. questão da logística. Tá. Mas eles estão no Nova América, né, meus Sim. pais? E você ainda vai na igreja do Nova América, ou não? Sim. Vai. Então, sempre o netinho tá lá também, junto com os primos, com todo mundo. Sim. A gente se encontra muito por conta da igreja, né? Então, a nossa família toda é da igreja. Certo. Então, nós nos encontramos nos cultos, depois vai almoçar, vai para casa do pai ou da sogra, do sogro, né? E a gente tá sempre em família, né? Então, a gente convive muito juntos, todos os dias quase, a gente está juntos nos trabalhos da igreja e também junto com os sobrinhos, com os... Aí vai muito todo gostoso. mundo, né? Vai Curtir o todo domingo. mundo. Tá certo, então... Temos mais um recado para você, Felipe. Olá, meu nome é Marcos, sou amigo do vereador Felipe Marques. Contar rapidamente uma história aqui. Algum tempo atrás, muito novos, nós viajamos para Natal para fazer venda de livros naquele estado, né, do Rio Grande do Norte. E aí alugamos um carro e o carro
o marcador de combustível quebrou. A determinado trajeto na BR-116, ficamos sem combustível. E uma pessoa se aproximou e falou: olha, vocês estão numa zona de perigo aqui, normalmente o pessoal rouba, sequestra as pessoas. E aí eu pensei, eu era mais velho, né? Eu pensei, pô, fico aqui e deixo ele ir buscar ajuda, ou ele fica aqui e eu vou. Então ele foi, né, achou alguém para ajudar, para levá-lo, e aí pegou combustível, colocou lá naqueles galõezinhos e trouxe de volta. Quando de repente eu falei, ele estava demorando para vir e não vinha. Daqui a pouco vem aquele rapazinho baixinho, parecendo uma criança dentro da boleia de um caminhão, e o cara parou, deixou ele trouxe o combustível, colocamos no carro e fomos embora. Mas foram alguns minutos assim que eu fiquei sozinho, e ele foi até a cidade mais próxima, e ele muito novo, não sabia se ele conseguiria dar conta de voltar, mas enfim, ele conseguiu, a gente resolveu o problema e viemos embora. Essa é a história que eu queria compartilhar com vocês. As aventuras aí. Vender livro em Natal, me conta, Olha que aí. ideia foi essa? Então, nós vendíamos isso em 2011, 2012. Meu tio, ele tem até hoje uma editora de livros. Certo. Então, nós íamos, tanto em Campinas como na região, nas creches municipais, nas prefeituras, que na época tinha aquelas vendas diretas que as prefeituras menores, os secretários, eles compravam, tipo, vendas até, vamos supor, Que não 20 mil precisava de reais, que não licitação. precisava de licitação. Tá. Então, se ele gostasse daquele material, ele já poderia fazer essa compra. Então, a gente tinha que andar Mas às por que lá em cidades. Natal? E aí, no Nordeste, falavam, né, que as prefeituras tinham muita facilidade de compra, que eles compravam muito, assim, nas compras diretas. Certo. E aí, a gente começou a fazer algumas experiências, né? E de fato, lá você acaba tendo mais vendas para lá do que para cá, porque aqui as prefeituras são muito grandes e existe é até difícil de você Uma questão mais burocrática, chegar nos né? secretários, uma questão muito difícil. E aí eu era muito novo também, né? Isso em 2011. Então, nós Tinha 20 anos. 20, nasceu em 91, 20, 20 anos. Então, a gente tinha que colocar esse material no carro e sair vendendo nas prefeituras, nas creches. Vocês já levavam o kit pronto, Levava não era pegar o kit encomenda. pronto. Não, já levava No carro. no carro os E kits. lá nesse lugar perigoso. Isso. Aí a gente tava na estrada de Parnamirim para outra cidade, que acho que, se eu não me engano, era Goianinha. E aí a gente ia nas prefeituras, nas escolas particulares, escolas tanto particular como municipal. Em Campinas mesmo, eu acho que eu andei em todas as creches e escolas particulares vendendo, né? Sim. E foi muito legal, foi uma fase, né, que eu tava no início trabalhando e que foi uma experiência para mim também, né, de empreender, de poder vender. Mas E- na hora ele mostrou que ele tava com medo de você ir, ou vocês ficaram quem vai, quem fica? Como que E foi a gente isso? teve que parar um caminhão, me dá uma carona aí, me leva até um posto Mas você não próximo. ficou com medo? Falou, não conheço Ah, mas essa tinha que pessoa. tava de gasolina, né, do carro pra gente poder abastecer. Continuar. Falei, Marcos, fica aí, né, que eu vou. Aí o rapaz deu a carona, fui até o posto, tive que pegar outra carona voltando. Ah, não foi o mesmo rapaz que te trouxe Ah, de volta. Acredito que não, foi outra pessoa. É. E foi E não essa tinha experiência, antes, ó, né? Não. Waze, essas coisas não. Não. Era tudo no perguntar, Tudo né? pergunta, como a gente ia nas prefeituras, a gente ia em cada cidade oferecendo esses livros nas prefeituras. Ai, meu Deus, que aventura Aventura mesmo. boa. Aventura mesmo. E nesse meio, a gente tem aqui também que você inclusive falou que é formado em teologia juntamente com a sua esposa. A gente tem aqui a participação de vocês na formatura, a participação na comunidade, você tocando bateria, quer ver? Olha aí. Olha só que mandaram a sua formatura aí, né? Olha o Diogo aí, professor. Tá. Vamos ver mais aí. Esse aí foi o quê? Foi um congresso em São Paulo, da igreja, Da Igreja estado, Batista. Do estado todo. São Paulo. Tá. no Ibirapuera. Aí você tocando Olha eu bateria. tocando bateria. Ah, toca até hoje? Toco. Na igreja ainda? Sim, hoje é dia de ensaio, inclusive. Ah, é? Então, quer dizer, aos domingos é o Aos seu dia. domingos eu toco isso. E todos tem os que domingos. ensaiar.
Todas as sextas-feiras à noite. Ah, olha Por aí. isso que minhas noites são todas preenchidas. Preenchidas, né? E o seu filho, você já leva no ensaio ou ainda não dá pra Ainda levar? não, mas ele já tem a bateria dele lá em casa, o violão, a bateria. Ah, e o que ele mais gosta? Bateria. Bateria. Puxou pro pai. Puxou pro pai. Ai, e tá certo. E o que você gosta de fazer? Você falou bastante da questão de passear com a família e tal, mas quando você tem um tempo para vocês de lazer, o que você gosta de fazer, Felipe? Acho que é gostoso, igual em Campinas a gente às vezes sai, né? Vai pros shoppings, pra Lagoa do Taquaral, mas viajar sempre é bom, né? Campo ou praia? Praia. Praia? Opa. Ai, e tem um lugar preferido quando fala em praia? A gente eu sempre fui muito pra Ubatuba. Ah, lá, gente. A gente gosta de Ubatuba, não tem jeito, né? Não tem jeito. Meu lugar preferido também. Mas eu tenho tenho ido Campineiro, né? Eu tenho ido muito para Minas Gerais, ali Onde na lá? represa, ali em Capitólio, né? Ah, tá. Então meu sogro tem um rancho lá e de quando em quando a gente vai para lá para descansar um pouco, ficar com a família, né? Certo. Não tava lá naquela época que caiu aquela parte lá Tava. Tava. Inclusive, aonde caiu aquela rocha, éramos para nós estarmos lá, inclusive bem Naquele próximos. passeio? Não no passeio, mas bem próximos ali do Largo de Furnas. Só que nós ficamos com Covid uma semana antes. Tipo, a gente chegou lá chegou lá na segunda-feira e teve o ocorrido, tipo, no sábado. Foi. Só que quando a gente chegou na segunda, nós testamos positivos na época da Covid, tipo, na terça-feira. Então, o que a gente achou melhor? Vamos para Campinas, porque se alguém ficar mal, né? A gente tava tudo em família, todos reunidos lá. Falou, vamos todos embora. E o local que a gente sempre vai é lá, naquele local ali. Nossa. Onde caiu aquela rocha. Certo. Era muito comum. Todos os barcos, todas as lanchas, elas vão para aquele local. Que ali era o em tese, point o lugar mais bonito dali, mais né? bonito. Então, foi até bom, né? Porque poderíamos estar próximos ali. Muito bonito. Hoje continua tendo passeio lá, agora que passou tudo isso, Continua. nesse local? Nesse local tem um período, você não fica igual antes, você ficava Muito perto. Você ficava parado, você encostava ali o barco, ficava nadando ali. Tá. Tem época que a água tá baixa, ficava até uma areinha, uma prainha onde caiu aquela rocha. Certo. E o pessoal faz churrasco, então se reúne. Poderia ter sido muito pior, né? Se estivesse numa época que fosse com pouca água, teria matado muita gente. Sim. Né? Mas foi uma tragédia muito lamentável. Aí as pessoas falam, mas ninguém viu, né, aquele risco na rocha. Lá tudo é assim. Aonde você anda, você vê as rochas, né? Sim. Tem várias rachaduras por lá, né? Então, hoje em dia você não pode mais ficar lá. Acho que você fica por alguns minutos, você entra e já tem que sair. Ah, só passa para olhar. Só passa para ver. Ah, mudou muito, então, essa questão do turismo lá, Sim. esse acidente, né? Nesse ponto, sim. Então, Minas, praia. E quando você consegue tirar um tempo para fazer isso, Felipe? Tem que tirar. É difícil, mas... Feriado consegue? Feriado, poucos, bem poucos, por causa das agendas, né? Certo. Mas às vezes uma semana que tá tranquila, sem feriado, quando a gente reserva, né? A minha esposa tem um escritório de advocacia, Tá. então a gente combina entre a gente, junto com o meu sogro, tá? Vamos lá para Minas, vamos. A gente vai e descansa por 4, 5 dias e volta. Coisa rápida também. Coisa rápida também, né? Agora, como se diz, né? A gente tem geralmente final de ano, tudo dá para tirar Minha última viagem foram de quase 24 horas. Eu fui para BH num casamento, falei, a gente vai e volta rapidinho. Falei, a gente pega o voo em Viracopos, para lá em BH e já volta no outro dia. Eu falei pra Bruna, a gente vai deixar o João Pedro com a minha mãe e a experiência não foi muito boa. Que a gente saiu na sexta-feira, chegamos no aeroporto lá em Minas, o João Pedro ficou ruim na escola. Eu falei, não é possível, né? Começou a passar mal. Eu falei, só foi a gente sair. Mas ele sabia que vocês iam viajar ou vocês não falaram nada? Não sabia, não falamos nada. Ele estava na escolinha. Então não pode dizer que era emocional. Não era emocional. Tá. Mas eu falei, poxa, bem no dia que a gente foi viajar, descansar um pouco, né? Falei, a gente vai na sexta, vai no casamento à noite e volta no sábado. A gente sai
sai um pouco em Minas também, almoça fora, vai andar um pouco. Sim. E aí a gente ficou lá em Minas todo preocupado com o filho que tava... Nem curtiram. Nem curtiu, ficou com febre, né? É. E aí a gente não via a hora de vir embora. Voo não atrasou, não. Não atrasou. Ainda bem, né? A gente foi na sexta de manhã, 11 e pouco, e voltamos no sábado, às 20 horas. Os pais se sentem assim, meio culpados fica quando acontece longe, isso, né? A gente ficou longe do João Pedro, a gente ficou todo... Ah, por que a gente foi deixar ele longe? Devia Tava ter com os meus trazido. pais, né? É, sim, mas é porque, né? Ele estava bem cuidado, mas a gente, né, queria estar próximo dele. Mas perto afinal dele. de contas, o que ele teve? Ele vomitou, ficou com febre, a gente ficou preocupado, né? Ah, mas quando vocês voltaram? Não, aí já melhorou. É só Coisa de pai, mano. coisa de pai e mãe pra sentir culpa mesmo. Só pra falar, a gente chegou e ele ficou bom. Falei, menino. Ah, mas é mesmo. E como que é essa questão, por exemplo, de você pensar nesse tempo pra você, né? Esse tempo que você faz em casa. Você disse que pouco fica em casa, mas você tem esse tempo que você gosta de ficar, sei lá, sozinho, assistindo uma TV, assistindo um filme, lendo um livro. Como que é isso pra você? Você gosta desses momentos ou não? Sim, tem momentos do dia a dia que nós temos que parar, né? No período da manhã, pra mim, né? Como eu falei, a minha rotina primeiro é meu filho, né? O João Pedro e tal. Depois eu paro, tenho um devocional, faço uma leitura, né? E depois eu já saio, venho pra Câmara, e aí as coisas vão acontecendo, né? Certo. A agenda, a gente vai na região. Então, meu dia a dia é bem parecido, assim, a minha rotina. Mas tem um momento que a gente tem que parar, né? E no período da noite, né? Eu chego, às vezes, tarde, às 21, às 22, mas tem um período ali que dá para ficar ainda tranquilo, descansando um pouco, né? Que a gente tem um tempo também em família, mas, como você disse, é bem corrido. É bem corrido. Não é fácil, não. Ah, certo. E nesse período, quando a gente pensa no Felipe, esse menino que não tinha medo, ia vender livro lá no Nordeste, um monte de coisa. Quando que você acabou se envolvendo com a política? Eu me envolvi com a política no último ano do Bentinho. Tá. Eu recebi um convite de um amigo da escola, que ele viu no Correio Popular, que ia ter uma palestra de liderança pública aqui na Câmara. Aí ele me convidou, Felipe, vamos lá assistir essa palestra comigo? Eu falei, vamos lá. E aí a gente veio aqui, a Maria de Queiroz, da Piedade, é uma portuguesa, ela frequentou bastante aqui a Câmara. E ela lançou esse curso no terceiro ano que eu estava no Bentinho. E no final da palestra, ia ter o sorteio da Bolsa de Estudo. E aí eu fui sorteado para fazer um ano esse curso de liderança pública na SIC, do lado da prefeitura, que era toda terça e quinta. E aí frequentava lá os vereadores, ia dar uma palestra, e alguns professores... Você já tinha o histórico de liderança, que seu pai falou. Da igreja, bem jovem, né? E aí despertou em mim esse desejo político. Eu comecei a participar, por causa desse um ano que eu fiz, no ano de 2009, eu comecei a participar das reuniões do posto de saúde. Lá do seu bairro. Lá do Nova América. E eu reatei o Conselho de Saúde, que não tinha mais. E do Conselho de Saúde eu fui à associação que estava parada. O terreno lá estava com impostos todos atrasados. E aí eu me tornei presidente da associação do bairro. E aí o povo começou a ver, o filho do pastor Cláudio, tá na associação, tá no conselho também de saúde. Aí foi algo bem natural, bem começando ali, trabalhando. Você nunca tinha pensado antes nisso? Nunca. O curso que despertou. Despertou essa vontade de ajudar, de trabalhar ali pelo bairro. E aí eu comecei e não parei mais. Do jovem, você é um exemplo então de um jovem que muito cedo se envolveu numa consciência política de cidadania que acabou te trazendo para a Câmara. E como que você vê esse movimento dos jovens hoje? A gente tem aqui na Câmara, por exemplo, o Parlamento Jovem. Excelente. Mas fora isso, assim, essa ideia de que o jovem é o transformador. Com certeza. O papel da juventude na política é fundamental, é o futuro da nossa nação. Então a gente
como é importante as escolas trazerem aqui os adolescentes para poderem participar, conhecer a Câmara. Eu nunca tinha feito isso. Um amigo me convidou para vir na Câmara assistir uma palestra. Você achava que a Câmara era lá Eu longe? nem sabia o que era política, entendeu? Entendi. E aí, a partir disso, da participação dos vereadores, das palestras, iam deputados lá falar tudo. Foi um curso bem interessante. E despertou um desejo muito grande. Eu só fazia isso. Depois que eu participei disso aí, é dia e noite, sábado, domingo, conversando. Mas aí quando você chegou em casa e contou, gente, descobri, vou fazer uma outra coisa. Como foi isso? Então, eu estava no curso técnico de administração, né? E aí, quando eu vi, eu estava só falando de bairro. Aí perguntei pro meu pai, né? Pai, quem que cuida aqui do bairro? Falou, conversa com esse senhor. Senhor, pessoa mais velha aqui, ó. Conversa com esse senhor aqui na frente de casa, que ele foi presidente aqui do bairro. Ele vai te contar toda a história. Certo. O seu Otávio. Aí eu fui lá na casa dele, já faleceu. Fui lá, bati na casa dele, ele sentou comigo lá, tinha um vozeirão firme assim. E aí ele contando a história do bairro, que não tinha asfalto, que não tinha isso. E aí eu pedi ajuda para ele, eu falei, então vamos atrás de conseguir, né, as coisas pro bairro de novo e tal. E aí comecei junto com ele na época. Ele já tinha mais de 70 anos. E aí falava, vamos na prefeitura, né? Ele falou, vai na Secretaria de Saúde. Ele me ensinou, né, o caminho da prefeitura. Certo. Vai lá, pede posto de saúde, pede isso, aquilo, faz ofício. Eu comecei a aprender. As pessoas iam falando e eu ia fazendo, né? Sim. E aí isso aí foi a minha construção política, algo bem natural mesmo. Certo. E quando chegou, isso foi em 2009. Em 2012 era muito novo ainda. E aí em 2016 eu falei, vou ser candidato a vereador. E aí eu comecei, antes de 2016, eu frequentava muito aqui a Câmara. Então eu participei na época da cassação do Hélio, eu virei à noite aqui, fiquei até acabou 6 horas da manhã. Foi tinha fila para entrar, né? Você tava aqui já, né? Já tava. Então, eu tava na fila para entrar, lembra que tinha fila? Verdade, eu tinha isso aí tudo guardado. E aí você vê como que eu comecei, eu gostei muito de política, eu me interessei de uma forma que eu sempre estava aqui. Certo. E aí eu comecei a frequentar, a participar. E na minha primeira eleição, em 2016, teve essa junção dos amigos, né, da igreja, certo, junto com o Nova América, em peso. Com o bairro, pessoal do bairro. Todos votaram. Vamos dar uma chance para esse menino aí. Tá certo, então. Depois você fala dos seus projetos lá no Em Pauta com o Gabriel. Isso. Recentemente, Felipe, eu lembro que a gente, inclusive, acabou fazendo uma reportagem do pessoal que decidiu fazer um filme lá. E eu lembro que você ainda falou dessa iniciativa para nós. Como que foi isso? De repente, o pessoal resolveu fazer um filme imitando aí aquele sucesso, né? Velozes e Furiosos. Foi algo também natural de um jovem, de um adolescente, parecido comigo, que na idade dele, quando eu comecei na política, ele começou ele está, né, iniciando nessa área de fazer, de cinema, do teatro, né, dessa área cultural. E ele gosta muito de mexer com computador, com celular, de fazer cortes aí nas imagens, né? Certo. Ele é muito inteligente. E ele teve essa ideia, só que aí ele envolveu o bairro, os comércios, a família também, isso é importante, sim, viu? O apoio que você tem. Eu lembro que a gente falou com a mãe dele, né? Eu tive apoio dentro de casa. E ele também teve um apoio muito forte dentro da casa dele, os pais compraram a ideia. E foi um sucesso. Teve o dia da gravação, a rua parou, tinha lá mais de 200 pessoas. Uau. Com os carros, parecia filme. O bairro inteiro se moveu. Se moveu. E todas aquelas câmeras, os carros, o pessoal comprou a ideia, viu que era uma ideia muito legal, né, daquele jovem. E hoje ele tem trabalhado nisso, já tem feito profissionalmente alguns cortes de alguns... Mostrar que a periferia tem talento, né, Com Felipe? certeza, e isso é muito legal, esse envolvimento, né? Quando a gente se envolve com a comunidade, com o bairro, com as pessoas... Essa participação que eu acho que é muito saudável e muito legal, tanto para o bairro como para a gente, né, que tenta realizar
todas essas atividades. Então, acho que isso é muito importante. Sim. Felipe, nosso tempo está acabando. Um sonho do Felipe Marchese. Um sonho. Difícil de falar, né? Mas com certeza, é ver minha família muito bem, né? Com muita saúde. Mas o que eu mais penso, né? Quando eu estiver lá velhinho, é saber que eu contribuí com uma sociedade melhor, que eu contribuí com uma cidade, com projetos importantes, como a minha vida. Eu sempre falo, a gente trabalha muito na obra, né, de Deus, na igreja, atendendo as pessoas, levando o amor de Deus para as pessoas, é ver projetos como esse, como o da igreja, como o projeto social que nós temos naquela região, é ver esse projeto crescer, dar certo, né? E quando nem tiver mais aqui, continuar funcionando, atendendo as famílias, as pessoas, que é o Redenção, que tem um papel muito importante ali naquela região e tem atendido já centenas de famílias. Então, para mim, é ver tudo isso dando certo. Eu, com certeza, serei uma pessoa muito realizada. Tá ótimo. Então, eu agradeço a sua participação. Leva a nossa xícara de presente para você, uma lembrança do Na Casa do Povo. E até uma próxima, viu, Felipe? Obrigado, Mirna. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. E a gente fica por aqui, lembrando que você confere os outros episódios do Na Casa do Povo lá no Spotify e também no youtube.com/TV Câmara Campinas. Até mais.